Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor e buscamos entender alguns significados, algumas instruções, aprendemos coisas profundas, coisas tremendas que nos ensinam, que nos capacitam para a caminhada. E no livro de Deuteronômio, quando o servo do Senhor, usado por Deus para transmitir essas mensagens, ensinamentos, havia uma nova geração de israelitas que tinham que aprender, que tinham que entender, que tinham que compreender os preceitos do Senhor. E a instrução que nós lemos aqui é uma das mais conhecidas bênçãos de Israel, do judaísmo. Era uma das mais conhecidas entre os judeus. É o famoso que nós conhecemos por Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todas as manhãs e ao dormir, eles recitam esta oração. Era costumeiro deles. Ao deitar-se, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ao amanhecer, levantavam-se e diziam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, ou o Senhor é único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No princípio da caminhada de qualquer que fosse o empreendimento, eles oravam ou recitavam essa passagem e assim por diante na jornada deles. Olha só, observe também ainda em Deuteronômio, um pouquinho antes, o versículo 1, 2 e 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, o Senhor nosso Deus é um. Ou seja, então, era uma instrução dada à nação de Israel. E quando nós falamos de bênção, né, eu me lembro de Aquisa, filha do servo do Senhor, que ela disse assim: dá-me uma bênção, senão eu morro. Eu quero uma bênção. Né? Ela queria bênção. De Caleb, filha de Caleb, de natureza que ela já era casada com um juiz, que foi juiz em Israel, filho de um grande servo de Deus, tinha suas possessões conforme foram dadas, mas ela queria mais ainda. Quis mais ainda. Ou seja, às vezes nós estamos atrelados a bênçãos, ou pensamentos nossos estão atrelados a bênçãos materiais. Muitas vezes confundimos a bênção de Deus com o simples sucesso ou ausência de dificuldades. Então, às vezes, para você ter uma bênção, para você identificar uma bênção, é porque está com saúde, está com riqueza, está com carro. Esquecemos que as bênçãos maiores são as bênçãos que o Senhor nos dá espiritualmente. Né? Em Efésios 1, e o verso 3, diz assim a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos muito voltados a pedir e pouco agradecemos. Né? Nós pouco agradecemos, essa é uma grande verdade. Buscamos, recebemos, Deus é abençoador, tal, mas nós esquecemos de exaltar o Senhor pela cruz. Pode observar quanto de nós hoje, em um momento das nossas orações, em uma oração, ainda que seja de uma refeição, agradecemos a Deus pela salvação. Agradecemos ao Senhor pela cruz que Cristo levou em nosso lugar. Agradecemos pelo sangue que Ele derramou em nosso lugar. Será que nós tivemos hoje um momento para agradecer a Deus pelas bênçãos já
adquiridas graciosamente pelo Senhor. Então é um sentimento de hedonismo. O que é hedonismo? Consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. A única coisa que serve é a busca pelo prazer. Isso é o hedonismo. É o que muitos têm pregado hoje. Se as pessoas não estão ricas, elas estão em alguma dificuldade com Deus. Se as pessoas não estão cheias de dinheiro ou cheias de saúde, elas não estão em paz com Deus. É um ensinamento que vem se propagando ao longo dos anos e ganha força nesses últimos tempos. E as pessoas têm que observar para um evangelho, como eu já falei várias vezes, que as pessoas têm que entrar num lugar e sair ricas dali, cada dia mais ricas. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E começa a trazer ensinamentos diversos, ensinamentos outros, que a palavra não nos informa, que a Bíblia não nos dá. Então, esta palavra, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é uma bênção de ter um Deus que tem um povo. Nós temos que aprender que nós temos um Deus, só um, suficientemente um, e esse Deus tem um povo. Olha que coisa mais tremenda. Temos um Deus que tem um povo, do qual nós fazemos parte, pela graça do Senhor que derramou seu sangue precioso. Então pega-se muitos ensinamentos de filosofia, de teorias, de ideologias, e começa a trazer como se fosse isso o Evangelho. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 e 2, pertinho aí. Capítulo 4, verso 1 e o verso 2. Observe. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A nação estava para tomar posse de vez, tomar aquilo que fora prometido da parte do Senhor. Então observe a instrução do Senhor. Observe a palavra, observe os estatutos, observe o juízo para que vivais, para que possuais a terra que o Senhor te deu. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Aqui na lei, não acrescenta e nem diminui. Agora observe, Apocalipse 22, verso 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Lá em Deuteronômio, na lei. E aqui, nos profetas, a mensagem profética, em Apocalipse. Não acrescenta, não tira nada. É o que está que vai ser ensinado. É o que está é que vai ser aplicado. É o que está que vamos usar para a nossa conduta de vida na presença do Senhor. Então, as nossas bênçãos, elas vêm do Senhor. Tiago 1,17 diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A ordem era, não acrescente e não tire nada. Ali na lei, nada. Lá no Apocalipse, profecias, não acrescente e não tire nada, com pena de juízo. Quem tirar, será tirado parte de bênçãos. Quem acrescentar, será acrescentado em pesar, em sofrimentos, em suplícios. Ou seja, ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. Ele é um Deus que não muda, é um. E isso é uma bênção nas nossas vidas. E as pessoas estão buscando bênçãos outras. Não é pecado buscar, não é pecado desejar ter, mas em função de cultuar a Deus por causa disso, é um grande engano. Porque Deus quer um culto que seja racional. E Ele espera encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, esta mensagem de Shema, ou o Shema, que é uma bênção, que era a declaração das bênçãos, ela era ensinada no começo do dia, no fim do dia, no começo da empreitada, no fim da empreitada, tudo era aplicado isso daí. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, lá em
Números, aí também pertinho. Volta a um livro agora. Estávamos em Deuteronômio, agora volta para Números. Capítulo 6 também, e o verso de número 22. 6 de Números, verso 22. Números é um livro escrito por Moisés também, assim como Deuteronômio, onde foi, da parte do Senhor, requerido um censo, onde ele foi enumerando, por isso se chama Números, esse livro. E quando nós chegamos no livro de Números, no capítulo 6, e o verso 22, a seguir, nós temos uma outra bênção, conhecida como a bênção sacerdotal ou bênção araônica. É conhecida dessas duas formas. E eu vou ler e vou explicar quem é esse nosso Deus único que nos abençoa em toda a nossa caminhada, ainda que passando pelo vale da sombra da morte, ainda que passando por adversidade, por lutas e tribulações, o nosso Deus que é um, que tem um povo, é a nossa bênção. Observe. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que pode até faltar na sua casa, porventura, alguma coisa, na sua vida, no seu viver, fisicamente, espiritualmente, Deus nos abençoa constantemente, mas ainda às vezes passamos por dificuldade. Tanto é que há as pessoas, inclusive nos nossos tempos, nos nossos dias, pastores até, que estão se matando. Tem muitos aí que estão se matando por conta de dificuldades de saúde, de problemas de saúde, depressão. E ser pastor não é brincadeira, ser pastor não é fácil. Há pessoas que pensam que pastorear é ser gerente. Não. Pastorear é cuidar do rebanho. Tem pessoas que têm habilidade com gerência de supermercado, com gerência de banco, com gerência de posto de gasolina. É uma coisa. Pastorear é diferente. Pastorear não é ser gerente de comércio. Pastorear é cuidar, é zelar, é limpar ferida, é arrancar carrapicho de ovelha, é abraçar o irmão ferido, machucado. E muitas vezes ele passa por isso. Mas eu quero que você entenda que hoje vamos sair daqui compreendendo que esse Deus, essa bênção que é declarada no princípio e no fim da nossa caminhada, é para nós, para os nossos dias. Observe. Número 6, verso 22, diz assim, até o 26. Aliás, até o 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhe. Aqui já é a bênção do sacerdote. Aqui vocês vão aprender como é que abençoa o povo. Assim vocês vão aprender, vocês e seus filhos, como é que o sacerdote vai abençoar o meu povo. Diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vocês vão fazer essa bênção, vão ministrar esta bênção e isso vai ficar sobre o meu povo, o meu nome sobre o meu povo, e eu vou abençoar o meu povo. Então, quando você pensar em Israel, não pensa em Israel, etnia, Alá, como, por exemplo, num texto aqui, por exemplo. Pensa em Israel, povo de Deus, inclusive nós, a igreja. Porque Cristo fez dos dois povos um povo só. Tirou a inimizade que estava entre os dois povos, essa parede de inimizade entre judeu e gentio, e fez um novo homem, uma nova humanidade, digamos assim, a igreja. Então, observe. O Senhor te abençoe e te guarde. Número 6 e o verso 22. Nós estamos dizendo aqui que é um Deus só. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Se eu estou dizendo que ele é um, porque ele é um. A Bíblia está dizendo que ele não é que eu estou dizendo. A Bíblia está dizendo que é um. Mas nós não servimos um Deus que nós entendemos ser trino. Eu não vivo dizendo aqui que nossa teologia é uma teologia trinitariana. O nosso culto é trinitariano. O que é isso? Que é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E como é que eu posso dizer que Deus é um, sendo que Ele é três? Eu sei que fica um pouco confuso às vezes. Ele é um Deus. Quando eu falo Deus, eu estou falando divindade. E quando eu falo Pai que é Deus. Quando eu falo Filho que é a segunda pessoa dessa trindade. E quando eu falo Espírito Santo, a terceira pessoa. Trindade é a maneira como Ele se manifesta para nós.
E ele é um Deus que tem a sua triunidade. Ele é 3 em 1, a maneira que ele subsiste. É um Deus que é 3 pessoas distintas uma da outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aqui, em Números, na lei, nesse livro que Deus deu para que Moisés escrevesse, nós conseguimos enxergar aqui nesta bênção. Ouve, ó Israel. E quando chega aqui na bênção sacerdotal, observe, o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui eu posso apontar a pessoa do Pai. O Pai abençoador, o Pai protetor, o Pai que guarda, o Pai que sustenta, o Pai que zela. Deus cuidou do povo de Israel que saiu do Egito e caminhou pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, atravessou do outro lado. Deus deu-lhes maná, deu-lhes água. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 8, você vai observar que Deus os fez passar fome, necessidade, e os humilhou, para eles entenderem que quem providencia é Deus, o mesmo povo, e Deus fez isso. Outro dia eu quero pregar só nessa temática. Trouxe para o deserto para humilhar, deixou ter fome, mas sustentou com o pão do céu. E esse Deus, que é o Deus que cuida, porque mesmo na dificuldade, Deus fez da rocha sair água, Deus enviou codornizes, Deus sempre proveu socorro e sustento para o seu povo. Então, o sacerdote Arão e sua descendência, eles iam orar e abençoar dessa forma. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha comigo lá em Mateus, capítulo 6, verso 25 até o 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Olha só o que diz, note isto que nós vamos ler agora com muita atenção. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não pega o mal de hoje e soma com o mal de amanhã, e ainda mais com o mal de anteontem, e pensando no mal de depois de amanhã. Porque muitas coisas, até as depressões da vida, as ansiedades, as dificuldades, às vezes, elas surgem do quê? De uma falta de confiança em Deus. De um Deus que nós não vemos, mas nós acreditamos. Um Deus que não estamos contemplando, mas sabemos que Ele cuida de nossas dificuldades, cuida de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. E esse Deus que nós estamos lendo aqui, que Jesus pregou no Sermão do Monte, onde Ele ensinou isto. Os lírios do campo, Deus cuida dele, amanhã não existe mais, e Deus não vai cuidar de vocês? Os passarinhos que não plantam, não colhem celeiro, eles têm também o sustento da parte de Deus, e vocês não valem mais do que esses passarinhos, os pardais. Os lírios do campo não têm ali um tear, não tem ali uma máquina para fazer costura de roupa, não, e Deus os sustenta. E nem Salomão em sua glória vestiu como um deles. Ou seja, o Senhor, o Pai, te abençoe e te guarda, e te guarde. Passando por dificuldades, quantos de nós já passamos por dificuldades, na é verdade? Passamos por grandes adversidades. Eu já passei por tremendas, e se eu for contar aqui a lista das dificuldades, passaríamos noites aqui a fio. E sempre eu posso olhar e ver a mão de Deus me socorrendo, me sustentando e ajudando para a sua glória e sua honra.
Talvez o seu coração entrou aqui apertado por causa da diversidade, eu sei, e não é fácil, nós somos seres humanos. Mas a palavra de Deus é essa: o Senhor te abençoe, não só abençoa, te guarda. Ele abençoa e guarda, ele protege e guarda. Então quer dizer que é o evangelho da prosperidade? Não, é o evangelho do socorro da parte de Deus, socorro bem presente na hora da adversidade. É o socorro que, ainda que se for necessário fazer brotar da água, da rocha a água, ele pode fazer isso. Ainda que seja para ele fazer chover o alimento, ele pode fazer. É um Deus que não tem limites na sua grandeza, na sua glória, no seu poder. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que Moisés estava servindo ali com a nação no deserto. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarda. É um Pai que abençoa e é um Pai protetor. Deus guarda o seu povo, Deus guarda a sua igreja, Deus guarda os seus santos. Eu me recordei agora aqui quando a minha enteada ela sofreu um acidente e que a minha esposa começou a orar e clamar e suplicamos ao Senhor, porque onde ele estava a situação era difícil dos cuidados, e Deus entrou com a sua providência e fez com que tudo corresse de uma maneira que ela fosse para outra localidade. E lá nessa localidade, quando ela ia sair, acabou indo para uma UTI. E clamando ao Senhor, nós buscando ao Senhor, todos clamando ao Senhor Deus, Deus a fez sair de lá, está servindo ao Senhor, tem uma filhinha agora. Então a bênção, porque Deus abençoou e Deus guardou. A Ele honra e a Ele glória. Mas não podia ter guardado, não sofreu acidente, caiu de moto na rodovia. Podia ter guardado sim, como protegeu de ter morrido, protegeu de ter se machucado, ficado na cadeira de roda. Como nós só olhamos as coisas, né, começamos a olhar só para o negativo. Ah, mas como é que Deus deixou? Quantos não morrem de acidente? Eu trabalhei no hospital, que eu vi muitos ali que morreram, inclusive a gente tentando socorrer, salvar ali, infelizmente não teve como. Pessoas de acidente, que caiu a parede em cima, que caiu a moto, que caiu do carro, que bateu, enfim. Então nós temos que aprender a olhar para um Deus que abençoa e que nos guarda. Temos que aprender a olhar para um Deus que nós não entendemos, não conhecemos mais na profundidade, mas estamos buscando e conhecer cada dia mais e saber exaltar, porque Ele é o Deus que nos abençoa e nos guarda. Nós comemos hoje porque Ele nos deu alimento. Estamos com roupa hoje porque Ele nos deu alimento, a vestimenta. Nós temos nosso trabalho porque Ele que nos dá força para trabalhar, dá graça do patrão ter ali a condição e assim por diante. Olha agora para o verso 25. Verso 22, nós lemos: o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos lá para Deuteronômio. Verso agora... Perdão, é o verso 24, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 24. Agora o verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu não falei agora há pouco de um único Deus? E esse Deus é em três pessoas? Eu não falei agora do Pai, o Pai é abençoador. E agora chegamos aqui no verso 25. Eu li o 24. O Senhor te abençoe e te guarde. E agora o 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus misericordioso. Eu posso apontar aqui para o Filho, que de uma forma misericordiosa, graciosa, foi até a cruz derramar o seu sangue, morrer em nosso lugar. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Quando olhamos para a mão, nós esperamos receber uma bênção, não é assim? Não fazíamos assim com o nosso pai? Até tem aquela brincadeira, né? Benção pai, benção mãe, quando, né? Esperando da mão dele vir alguma coisa. E quando olhamos para o rosto, para a face do Senhor, nós buscamos olhar para aquele a qual nós tributamos culto, tributamos adoração. Então, quando eu olho para essa passagem aqui, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor nos alcance com salvação, o Senhor nos alcance com misericórdia, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, de socorro. Olhar para o rosto são as bênçãos espirituais, é a espera não de uma bênção material, de um dinheiro, de uma prata, de um ouro, como Pedro e João entrando para a oração, de repente alguém vai lá e pede uma esmola, e ele diz: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Cristo, Jesus levanta e anda. E isso nós temos que aprender a olhar para o rosto, para a face adorada, aquele que é Cristo vivo, que na cruz derramou seu sangue precioso, morreu em morte substitutiva e, portanto, nos concede vida e vida abundante, vida eterna. Então, observe comigo, Hebreus capítulo 1, Hebreus 1, de 1 a 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 1, de 1 a 3. Diz assim: havendo Deus antigamente muitas vezes falado
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória, olha aí, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha bem, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da pessoa, olhando para Jesus, Hebreus 12, verso 1, autor e consumador da nossa fé, olhando para a sua face adorada, contemplando aquele que morreu por nós, que nos dá bênçãos espirituais, e bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais que nem conseguimos mensurar, tamanhas são essas. Talvez um dia consigamos entender a grandeza que Cristo fez na cruz. Nós apenas um pouco, uma pequena, nossa mente muito pequena, muito possivelmente caiu, né? A humanidade caiu, não conseguimos vislumbrar, mas num dia eu imagino que nós vamos contemplar e adorar a Deus. Já adoramos a Ele, mas adorar a Ele muito mais ainda. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que quer dizer isso? Bênçãos desse Salvador amado, que lá na cruz do Calvário, olhando para o Pai e contemplando a sua igreja, esse Jesus que tem olhos como chama de fogo, que passeia entre os candelabros, os castiçais, ou seja, a sua igreja, nós olhamos para a sua face e olhamos para Ele, porque o texto que nós lemos ali, o versículo 25 diz, e tenha misericórdia de ti, olhamos para Ele com olhar, não de como muitos fazem, querendo tacar o dedo no rosto de Jesus, já viu isso? Querendo colocar Jesus na parede, pessoas sem reverência. Pessoas sem reverência. Hoje eu vi uma postagem assim. Quer dizer então que chamar Jesus de você é pecado, né? Chamar Jesus de você é pecado. Aí colocou uma lista na língua portuguesa dos pronomes de tratamento. Eu, tu, ele, você, tá. Começou a colocar aquela... Eu nem li tudo, só dei uma passada de olho, aliás, nem li na verdade, só dei uma passada de olho sobre o que estava dizendo. Não é problema chamar de você. Só que eu não chamo, você não vai chamar um juiz numa audiência de você. É meritíssimo. No mínimo, Senhor, Sua Excelência, não é assim que tratamos os reis, não é isso? Senhor, canções chamando Jesus de você. Tudo bem, ele é meu amigo, ele é meu irmão, mas ele é Senhor. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, quando aquele resplendor que ele postrou-se ao chão, ele via aquela luz aqui, que deixou ele até sem enxergar por alguns dias, ele disse, quando ouviu a voz, Saulo, Saulo, o que ele disse? Quem és tu, Senhor? Ele não falou, esse cara aí, ele não falou isso. Ele não falou, você é quem? Não, quem és tu, Senhor? Já rendido ao seu senhorio, não é pecado. Mas eu não chamo ele de você, porque ele é Senhor. E teve misericórdia de nossas almas, misericórdia das nossas vidas. Aprendamos a cultuar a Deus, um culto trinitariano, como estou falando, em adoração ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, porque Ele é Deus. Observe, Colossenses 1, 15 a 19. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1 e o verso 15 até o verso 19. Eu podia ler muito mais, mas eu vou ler só isso. 1 de 15. O qual é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus aqui, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vou ler o 20 também. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. Esse daqui, o qual Deus agradou, que nele habitasse toda a plenitude da divindade.
O qual o salmista diz no Salmo 42, verso 1, assim como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Você já parou para pensar no dia que nós vamos olhar na face adorada de Jesus? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Às vezes nós ficamos felizes, né? Na época do mundão, eu nunca tive essas coisas, graças a Deus, mas tem muita gente que é fanático por cantores, até por jogadores. E eles querem ver de todo jeito aquilo, viajam, gastam dinheiro, investem em viagens, em hotéis e assim por diante, para ir lá, de longe, às vezes, tirar uma foto daquele cantor, daquela celebridade, seja na política, seja nas artes. Um jogador de futebol famoso, daquele time que a pessoa até doente, se souber que ele está na cidade, ele falta até o trabalho. Vai lá. Agora você imagina contemplar a face adorada de Jesus. Não como ele estava na cruz, conforme eu falo Isaías 53. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Porque eu já disse aqui várias vezes e vou repetir. Ali ele estava machucado, ferido, cuspido. Sangue vivos correndo e sangue já coagulado, preto. Estava ali numa situação tenebrosa, terrível, por nossos pecados. Mas quando ele voltar na sua... Mais uma vez que ele vai voltar, mais uma só, não tem outra, mais uma secreta, depois mais outra, não. Mais uma vez. Nós vamos contemplar, conforme está aqui no livro de Apocalipse, de glória, de poder, diademas na sua cabeça, olhos como chama de fogo, na sua boca sai uma espada aguda, enfim. Imaginou isso? Então, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Agora o versículo 26. Nessa terceira parte já das bênçãos, nós podemos ver, viver aqui já um estado de contemplação das bênçãos de Deus. Olha isso. Presta bem atenção. 26. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde, Pai. O Senhor faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti, Filho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, presta bem atenção, e te dê a paz. Eu posso falar aqui do Espírito Santo? É um Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe 3 vezes. Os serafins lá, quando Isaías, no capítulo 6, ele viu ele dizendo, Kadosh, 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 ou seja, santo, 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 3 vezes. Há um Deus que é trino. E aqui diz assim, o Senhor sobre ti levante seu rosto e lhe dê a paz. Como nós somos salvos? Somos salvos pelos decretos eternos do Senhor que nos elegeu antes da fundação para o louvor da sua glória. E o que ele fez? Deus elegeu, o Cristo Jesus na cruz do Calvário executou e o Espírito Santo aplica essa salvação. Porque o homem sem Deus é um homem sem paz. O homem sem Deus está em guerra com Deus. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é Deus irado contra o pecador. Contra aquele que peca. Deliberadamente, sem temor, sem se arrepender. Então o homem sem Deus ele está em guerra. Eu sempre falo, e está no nosso panfleto que nós elaboramos, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus vai tratar com ele pesado ali, desembanhando a espada, armando o seu arco e aparelhado para o combate. Deus é um Deus que se ira todo dia. Mas então como é que eu entendo para essa passagem? E lhe dê a paz. Romanos 5, verso 1. Olha só o que diz. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Diz assim a palavra: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que o homem sem Deus estava em guerra com... O homem sem Cristo estava em guerra com Deus. Cristo vem, executa na cruz do Calvário a redenção. O Espírito Santo aplica essa salvação em nós. Por quê? Mortos em ofensa e pecado, Efésios 2:1, em outras passagens também. Não tem como crer. Aí Deus também dá a fé para acreditar nele. O Espírito Santo vivifica, nós pregamos há poucos dias aqui também. Ele nos faz entender. E aí nós podemos ter paz.
E além do mais, observe, e lhe dê a paz. Sendo justificados, temos paz com Deus. Olha só, Efésios 1 e 12 a 14. Efésios 1, de 12 a 14. Observe. Nele, aliás, 12, né? Falei, né? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Deus elegeu, predestinou, o Filho na cruz executou, morrendo, derramando seu sangue, ressuscitando ao terceiro dia. O Espírito Santo aplica essa salvação, nos vivifica. Olha bem. E ainda ele vem e faz o quê? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. E te dê a paz. Quem pode ter paz? Quem é salvo por Jesus. E quem é salvo por Jesus, o que ele tem? Selo do Espírito. E além do selo, tem o penhor, está empenhorado. Ele vai voltar para buscar. Você entendeu isso? Podemos ter paz com Deus? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto. E o Senhor levante o seu rosto, e tem misericórdia. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Temos paz. Vai perder a salvação? Não. Você é salvo, eternamente salvo. Você não vai perder, porque quem nos deu é o Senhor. Na verdade, eu quero que você fixe isso na sua mente. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me deu não o trouxer. Então nós somos dádivas do Pai para o Filho. Está entendendo? Agora, somos habitados pelo Espírito Santo e temos paz. E saber que é Deus que nos guarda. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E a misericórdia de Deus foi expressa em Cristo na cruz, derramando seu sangue precioso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode dar, Cristo nos dá, o Espírito Santo aplica essa paz. Observe, para nós encerrarmos. Olha só. Shema Israel. O título da mensagem é Shema Israel, a bênção de Deus. Então que bênção é essa? Observe. Shema quer dizer ouvir, ouça. Ouça Israel, ouça a igreja. O Senhor nosso Deus é um, só um. Mas como que ele é um, que eu estou falando que ele é três? Mas aí está, desde lá de Gênesis, desde façamos o homem, nossa imagem e semelhança. O homem agora é como um de nós, etc. Ali nesse texto que lemos em Números, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Os serafins dizendo lá no livro de Isaías, capítulo 6, santo, santo, santo. Agora observe, as semelhanças são muitas, mas o tempo é curto para explicá-las. Mas olha bem, o Pai manifestou-se ali numa sarça ardente no livro de Êxodo, capítulo 3, de maneira que a sarça ardia e não se consumia. Eu falei há poucos dias que a sarça ardente, um arbusto, era comum no deserto, muito seco, muito calor, era comum haver combustão. O que não era comum era não consumir. Ele olhou e disse, não está se consumindo, eu vou lá ver o que está acontecendo. E Deus falou com ele, do meio de uma sarça de fogo, dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele pergunta, mas quem é que eu vou lá dizer para Faraó? Diga que eu sou. Olha, observe. Deus falou do meio do fogo. Preste atenção. Jesus, em Mateus 3, aliás, em João 1, verso 1, está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é o verbo de Deus, a palavra. Correto? Na sarça Deus falou do meio do fogo. Jesus é a fala, é a voz, é o verbo encarnado.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus 3, verso 11, João Batista fala assim, olha, eu não sou o profeta, eu sou um profeta, mas o profeta eu não sou. É isso que eu estava querendo dizer. E aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Digno ele, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. E tem mais, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe. Hebreus 1, verso 1, nós lemos agora há pouco, que o Senhor falou de várias maneiras, pelos pais, de várias maneiras. E nesse tempo agora fala pelo Filho. Deus fala agora conosco pelo Filho. É pelo Filho que ele fala com a igreja. Observe. Em Lucas 12, 49, olha só o que Jesus diz. Eu vou ler esse. Lucas 12 e o verso 49. Esse eu vou ler. Lucas 12, verso 49. Olha só o que diz a palavra. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, com o que me angustio. Aí você pula agora para o versículo 52, para ganhar tempo. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. O que quer dizer isso daqui? Você lembra que eu falei? Sarça, ardente, fogo e a palavra. Deus falando no meio do fogo. O filho, mesma coisa, falando no meio do fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu vim lançar fogo. O que quer dizer isso aqui? Era para entender que era uma separação que ia haver entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Por que ia haver? Por pirraça, por briguinha ou por qualquer coisinha pequena? Não. É porque haveria uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Haveria já uma seleção ali da parte do Senhor e com fogo, com muita luta. O fogo aqui mostra adversidades, dificuldades, purificação. O fogo purifica, correto? Observe. O Pai, fogo e voz. O Filho, fogo e voz. Palavra. O Espírito Santo, olha só comigo. Atos 2, verso 1. Atos capítulo 2, verso de número 1. Diz assim a palavra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Está vendo? Som. Olha bem. Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você entendeu? Sarça, fogo e Deus falando. Jesus é fogo e fala. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz que ele virá como fogo, labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. No dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ouviu-se um som. Na sarça tinha o som da voz. O som da voz de Deus, o Filho falando, e nos falam nesses dias, o Espírito Santo como um som, e como que línguas, como que de fogo, não disse que eram de fogo, mas como que de fogo, poderia usar uma outra linguagem figurada aqui, mas o que o escritor disse foi, como que de fogo, de novo eu tenho som e eu tenho fogo. E o nosso Deus é um fogo consumidor, diz a sua palavra, tanto na lei como aqui nos evangelhos, nas epístolas, em Hebreus, por exemplo. Agora observe, no capítulo 5, o Espírito Santo fala. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo fala, apartar-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho. Então nós temos um Deus que fala, Pai, do meio do fogo. Temos um Deus que é o Filho que fala do meio do fogo. Temos um Deus que é Espírito que fala do meio do fogo. Nós temos um Deus que nos tem abençoado graciosamente. Agora, para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. O Senhor te abençoe e te guarde, o Pai.
O Senhor sobre ti levante seu rosto. O Senhor sobre ti... Deixa eu olhar aqui. Estou ficando sem... 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, o Pai, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Filho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o Espírito. Fala no meio do fogo. A voz do Senhor ecoa. É juízo, é purificação, é separação. Observe. 2 Coríntios 13. E o verso 13. E eu lhe convido a ficar de pé nesta hora. Fiquemos de pé. 2 Coríntios 13. Verso 13. Diz assim a palavra: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão no Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Essa bênção todo dia a gente faz aqui depois do culto, não é isso? Em Deuteronômio nós lemos em Números, nós lemos a bênção sacerdotal ou arônica. Aqui nós estamos lendo a bênção chamada de bênção apostólica. Observe, a bênção apostólica. Em Hebreus 3, nós lemos ali que Jesus é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote e ele é o apóstolo das nossas confissões. O apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Aqui nós lemos a bênção apostólica. Eu falei de chamar, nosso Deus é uma bênção, que ela é lida e recitada ao deitar, ao levantar, ao começar uma caminhada, ao encerrar a caminhada, ao começar o trabalho, ao encerrar o trabalho. Ouve, ó Israel, nosso Deus é um. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Estou dizendo aqui que esse Deus único cuida, guarda, protege e nos abençoa. Isso aqui é maior bênção do que essa, Deus habitando em nós. Isso aqui é maior bênção do que essa, que todos os cultos nós encerramos assim, temos aqui essa palavra, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um. Feche seus olhos. Pai querido, nós lemos aqui sobre esse Deus que é um, nesse Shema, onde nós podemos ver a bênção de Deus. E a maior bênção é ter o Senhor. A maior bênção é estar no Senhor. A maior bênção é pertencer ao Senhor. A maior bênção que nós temos é o Senhor. Como o Senhor disse para Abraão, eu sou o teu grandíssimo, teu grandioso galardão. Como o Senhor disse para os levitas, que o galardão dos levitas era o Senhor. E nós somos um povo, uma nação sacerdotal, reino sacerdotal. E nós te louvamos, Senhor. E podemos dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo é a nossa maior bênção.